O embaixador Ernesto Araújo, ex-ministro de Relações Exteriores, ao analisar os elementos que levaram à vitória de Trump nos Estados Unidos, relembrou a célebre frase do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que resumiu a eleição brasileira de 2022 ao dizer a um cidadão que o abordava: "Perdeu, mané". Ernesto Araújo explicou que a vitória de Trump pode ser entendida como uma vitória dos manés sobre a elite desconectada do povo. O embaixador disse: "Uma maneira de ver tudo isso que me ocorreu é o seguinte: o mané venceu. Venceu, mané. Venceu o mané que, segundo as autoridades brasileiras, perdeu na eleição brasileira em 2022 e... na visão dos vitoriosos de 22 aqui no Brasil, o mané perdeu mais do que apenas uma eleição. Perdeu seu país e sua dignidade e seus direitos. Mané, o povo, esse mané venceu nos Estados Unidos. Vitória do mané. Quem ganhou foi o mané. E o povo americano entrou dentro da política, vindo de fora, e conquistou essa política. Está conquistando essa política com essa liderança extraordinária que é o Donald Trump. Mas a vitória é dessa imensa população desprezada e não alcançada pelos dogmas da elite intelectual política dominante. Foi o mané que venceu. O diplomata lembrou que, em sua campanha, Trump enfrentou a velha imprensa americana, a perseguição judicial, o assassinato de reputação, o sistema de ensino, artistas e celebridades e resumiu: uma campanha realmente do mané contra todas essas corporações, todo esse condomínio de uma elite. Araújo disse: foi uma campanha com o profissionalismo do Partido Republicano, mas com esse sabor e essa característica de ser uma campanha dos outsiders e dos desprezados. Eu acho que a gente pode caracterizar como uma vitória do mané nessa guerra civil mundial entre Barrosos e manés que está acontecendo. São duas tribos no mundo que se enfrentam pelo futuro da humanidade, e tem os Barrosos e os manés. E nos Estados Unidos, o mané venceu. Ernesto Araújo expôs os momentos mais importantes da campanha de Trump, apontando: a campanha do Trump teve grandes momentos, isso é inegável. E foi uma campanha, como já tinha sido a de 2016, mas talvez mais ainda agora, com um sabor de um drama histórico, de um drama humano, principalmente pelo atentado que ele sofreu. Isso caracterizou a campanha do Trump. Alguém que foi objeto de um atentado para matar a pessoa e tudo aquilo que ela representava, todo o projeto político que essa pessoa representava. Esse tiro foi um tiro da elite no mané. A elite tentou matar o mané naquela figura do Trump. Olha, o mané não tem direito de chegar ao poder. 2016 foi um acidente, isso não se repetirá. Agora está com cara que pode se repetir. Então vamos eliminar o mané. O diplomata mencionou também os momentos da apresentação do Brasil como um exemplo negativo de país e a exploração da imagem de um caminhão de lixo como reação à campanha de Kamala Harris, que classificou Trump e seus eleitores como lixo. Ernesto Araújo resumiu: foi uma campanha icônica. Foi uma campanha icônica sem a menor dúvida. Aquela foto do Trump se erguendo ali depois do tiro, dizendo: lutem, 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 com sangue escorrendo. Aquilo é, obviamente, um ícone para várias gerações. O diplomata destacou ainda a participação do bilionário Elon Musk, enfatizando que o empresário arriscou tudo o que tem ao apoiar o mané. Araújo destacou que Musk foi além de declarar apoio e fazer uma doação eleitoral, arriscando sua reputação e sua visibilidade junto com o Trump contra a elite e a elite que domina vários aparatos de poder. Ernesto Araújo lembrou que Kamala Harris chegou a elogiar as medidas ditatoriais tomadas contra o X e a Starlink no Brasil. Uma maneira de ver tudo isso que me ocorreu é o seguinte: o mané venceu, né? Venceu o mané venceu. O mané que, segundo
autoridades brasileiras aí perdeu na eleição brasileira em 2022 e na visão dos vitoriosos de 22 aqui no Brasil, o Mané perdeu mais do que apenas uma eleição, né? Perdeu o seu país, a sua dignidade, os seus direitos. Mané, né? O povo. Esse Mané venceu nos Estados Unidos. Foi uma vitória do Mané. Quem ganhou foi o Mané. O povo americano entrou dentro da política, né? Vindo de fora e conquistou essa política. Está conquistando essa política, né? Com essa liderança extraordinária que é o Donald Trump. Mas a vitória é dessa imensa população desprezada, não alcançada pelos dogmas aí da elite intelectual, política dominante. Foi o Mané que venceu. Foi uma campanha do Trump em um projeto com menos dinheiro do que os democratas, né? Os democratas normalmente têm mais dinheiro, colocam mais dinheiro na campanha, mas sobretudo foi uma campanha e um projeto tocados contra a mídia, né? Contra a corrente, né? Remando contra a corrente, a mídia e todo o domínio, né, do discurso que nos Estados Unidos é exercido pelos democratas, pela elite. Uma campanha contra uma perseguição judicial muito forte contra o Trump, um assassinato de reputação permanente contra o Trump, que já dura 8 anos, contra a academia, né, universidades, sistema de ensino, contra a imensa maioria dos artistas e outros formadores de opinião assim das celebridades, contra a maior parte do mundo empresarial, né? Então, uma campanha realmente do Mané contra todas essas corporações, todo esse condomínio de uma elite, né? Com os instrumentos que estavam à disposição, né, no Partido Republicano. Então não foi uma campanha assim de fundo de quintal, não, foi uma campanha profissionalíssima, claro, do Partido Republicano, mas com esse sabor e essa característica de ser uma campanha dos outsiders, né, e dos desprezados. E eu acho que então a gente pode caracterizar como uma vitória do Mané nessa guerra civil mundial entre Barrosos e Manés, né, que está acontecendo. São duas tribos aí no mundo que se enfrentam pelo futuro da humanidade. Você tem os Barrosos e os Manés, né? E nos Estados Unidos o Mané venceu. Falando da campanha em si, a campanha do Trump teve grandes momentos, né? Isso é inegável. Foi uma campanha, como já tinha sido a de 2016, mas talvez mais ainda agora, né, com um sabor de um drama, né, de um drama histórico, né, de um drama humano, principalmente pelo atentado que ele sofreu em junho, né, ou começo de julho já, se não me engano. Não, já foi no começo de julho. Depois veio a sofrer assim, indiretamente um outro atentado, mas teve um atentado, né, que pegou um pedaço da orelha dele. E em julho, por poucos milímetros, teria matado o Trump. Isso caracterizou, acho que centralizou, digamos, a campanha do Trump, alguém que foi objeto de um atentado para matar uma pessoa e tudo aquilo que ela representava, todo o projeto político que essa pessoa representava. Qualquer que tenha sido a motivação, era isso, né? Foi para matar o Trump, o atentado e aquilo que o Trump, obviamente, representa. Esse tiro, então, foi, de certa forma, um tiro, né, da elite no Mané. A elite tentou matar o Mané naquela figura do Trump, né? Olha, o Mané não tem direito de chegar ao poder. 2016 foi um acidente, isso não se repetirá, agora está com cara que pode se repetir, então vamos eliminar o Mané. Acho que
tenha sido um plano ou algo inconsciente, mas o tiro foi isso. Teve outros momentos aí que deram muito destaque, o Trump no McDonald's, com a brasileira que chegou e pediu para que ele não deixasse os Estados Unidos se transformarem em Brasil. Isso coloca o Brasil aí dentro da campanha, né? De uma maneira onde o Brasil nunca esteve, o Brasil como um retrato daquilo que um país democrático, livre e grande como os Estados Unidos não querem ser, né? O Brasil como um contra-exemplo nunca tinha existido no mundo da política, sobretudo de um grande país como os Estados Unidos, né? Então, pode ser que essa moça foi plantada pela campanha, não importa, né? Se plantaram justamente porque acham que isso teria uma repercussão no eleitorado, conforme a gente comentou um pouco aqui. Então, para nós também isso foi diferente essa campanha, porque o Brasil entrou na campanha americana como o retrato de algo a ser evitado, né? Por quê? Por causa de uma crise econômica? Não, né? Por causa de um sistema de governança, né? Por causa de um sistema de governança que traz consigo toda uma série de problemas econômicos, mas por causa de um sistema de governança corrupto e associado ao crime. Isso que aquela moça estava querendo dizer, né? Não deixe os Estados Unidos se transformarem em Brasil. Então isso foi uma frase de campanha, embora não pronunciada pelo Trump, né? Foi uma das promessas dele, que ele não deixará os Estados Unidos se transformarem em Brasil, né? Cabe aos brasileiros, talvez agora com mais ajuda dos Estados Unidos, como a gente chegou a falar disso também, né? Cabe aos brasileiros fazer o Brasil voltar a ser um Brasil que a gente sonha. Bem, teve depois agora recentemente o caminhão do lixo, né? O Trump, depois do Biden sugerir que todos os eleitores do Trump são garbage, né? São lixo. O Trump foi lá, né? Entrou ali no caminhão de lixo com uma jaqueta, né? De gari e tal. Isso depois fez um discurso, isso também, né, um momento marcante de campanha. Uma campanha, portanto, de imagens muito fortes, isso conta muito hoje no mundo, né? A imagem, o ícone, né? Foi uma campanha icônica, sem a menor dúvida, né? Foto do Trump, né, se erguendo ali depois do tiro, dizendo lutem, 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 né? Aquilo com sangue escorrendo, aquilo é obviamente um ícone aí para várias gerações. E entre tantos outros aspectos, teve duas outras figuras também icônicas dentro da campanha do Trump: Elon Musk e Robert Kennedy Jr. Então, Elon Musk, figura absolutamente decisiva na campanha do Trump, na vitória do Trump, e provavelmente será no governo Trump, né? Vamos falar um pouquinho mais do Elon Musk depois, mas nunca é bastante, acho, falar da importância que ele tem hoje no mundo e no avanço da liberdade. E ele se comprometeu totalmente a fundo nessa campanha do Trump, né? Estava vendo isso, alguém comentando, e eu me dei conta, o Trump arriscou tudo, né, ao se colocar, não apenas alguém dizendo assim, eu apoio o Trump, não, colocar dinheiro, sim, mas esse não é o problema, né? Colocar a sua reputação e a sua visibilidade na linha junto com o Trump contra a elite, né? A elite que domina vários aparatos de poder. Então, já havia sinais de que, se a Câmara ganhasse, era bem possível que os Estados Unidos, que o governo americano começasse a perseguir as empresas do Elon Musk, né? Cortar contratos, achar pretextos regulatórios para impedir essas empresas de funcionarem, forçar essas empresas a irem à falência ou a que o Elon Musk as vendesse, né? Seja o Starlink, seja o Tesla, seja o X, né? Comentário da Câmara de que que bom que no Brasil lá estão cancelando o X, seria uma boa ideia a gente fazer isso também nos Estados Unidos, disse uma coisa desse tipo, né? Viria provavelmente um banimento do X e um banimento das outras empresas de uma forma ou de outra. E quem sabe até
processos contra ele, iam achar pretextos aí, como no Brasil acha assim, mais facilmente, mas nos Estados Unidos também se achariam pretextos para tentar prender o Elon Musk por algum tipo, por fraude, alguma coisa assim, né? Então, isso foi marcante. A liberdade e a propriedade privada há muito tempo já não são mais direitos fundamentais garantidos no Brasil, em consequência do ativismo judicial de alguns membros do judiciário. A renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com apoio e respaldo dos ministros do STF Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O confisco da renda atinge todos os vídeos produzidos pelo jornal, independente de tema, data ou qualquer outro fator. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá se manter firme e continuar o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Pessoal, hoje eu queria convidar você, cada um de vocês, para fazer parte de um projeto, que é a Academia Folha Política. A Academia Folha Política é mais do que um curso, simplesmente. Ali dentro tem o meu curso de Logopolítica, agora também o curso sobre juristocracia, totalitarismo e resistência política. Tem outras iniciativas, como a Agenda 2030, de comentário de atualidades, tem vários vídeos, mas isso tudo cria um espaço. Não é apenas uma coleção de produtos individuais. Isso é um espaço de reflexão, um espaço de conexão entre as pessoas e, sobretudo, um espaço de autoconhecimento. Ali a gente está construindo um caminho, uma viagem para que cada um se conheça melhor a si mesmo, isso é a base de tudo, também para que nós, como brasileiros, conheçamos melhor o nosso país, que nós conheçamos melhor o tempo que nós vivemos no nosso mundo, que nós conheçamos melhor também a nossa civilização, a civilização ocidental. Isso tudo cria uma atmosfera de conhecimento. E o conhecimento é que conduz à liberdade, que conduz à libertação. Então, esse é o convite que eu queria fazer. Conhecer todo esse ambiente de uma construção conjunta. Passando a ser membro da Academia Folha Política, você não está adquirindo, portanto, um produto pronto, definido e acabado como um curso definitivo. Não. É um processo do qual você vai participar, um processo no qual você vai criar o seu próprio conhecimento. Tá bom? Então aqui tem a descrição, tem o link para ingressar na academia. Tem a opção anual, a opção mensal, e eu tenho certeza que quem entrar vai se entusiasmar com esse projeto, vai se entusiasmar com essa construção, tá bom? Abraço. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica.
para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui